Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos trabalhar o tamanho da palavra. Só que antes da gente trabalhar a respeito do tamanho da palavra, nós temos que conhecer o que é frase. Então eu vou dar um exemplo de frase. A frase é: o menino come. Então vamos analisar o tamanho das palavras? Então a palavra o tem uma parte. Menino, menino, tem 3 partes. A palavra come tem come, 2 partes. Então, vamos aqui analisar o tamanho das palavras. Então, quanto mais partes ela tem, mais letras ela tem. Então, por exemplo, o menino come. A palavra o tem uma parte, uma letra. Menino tem 3 partes, 6 letras. A palavra come tem 2 partes e 4 letras. Então, vamos colocar em ordem de tamanho as palavras? Então, nós vamos colocar em ordem a menor palavra para a maior palavra. Então, a menor palavra da frase o menino come é a palavra o. Em ordem de tamanho, a segunda palavra vem come, porque ela tem 2 partes e 4 letras. E a maior palavra é menino, com 3 partes, 6 letras. Então, agora nós vamos acessar o blog A Toca do Tatu Bola.blogspot.com. Neste blog tem várias atividades que vocês podem acessar e jogos também. Então, vocês vão descer aqui e ir no jogo quantos pedaços tem a palavra, certo? Vocês vão clicar aqui, clicar na imagem. O blog vai direcionar vocês para esse jogo. Então, vamos lá? Quantas partes tem a palavra faca? Vamos lá? Faca. Isso. Daí aqui tá vendo que tá verde aqui do lado? Então você vai para a próxima. Quantos pedaços tem a palavra mala? Vamos lá? Mala. 2 partes. Isso. Ó, robô. Robô. Vocês podem bater palma como uma forma de contar, tá bom? Isso vai facilitar vocês. Robô. Ó, agora a palavra é cenoura. Cenoura. 3 partes. Então, daí vocês vão fazendo a atividade, tá? Voltem no blog da A Toca do Tatu Bola. E aqui, ó, tem, ó, o duelo das cartas, certo? Então, vocês têm a possibilidade de escolher o jogador aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui meu nome, Luciana, Enter. E eu vou jogar, por exemplo, com quem? Eu vou jogar com quem? Com a Ana, tá? Por exemplo. Então, ó, eu vou virar a carta. Então, é borracha. A Ana vai virar a carta dela. Coelho. Empatou ou uma palavra é maior que a outra? Vamos lá, ó. Borracha. Coelho. Ah, então empatou. Então, a gente tem que bater aqui no empate, certo? Aqui eu coloquei 2 jogadores, mas o estudante também pode jogar sozinho, certo? Do mesmo jeito que eu tô jogando aqui. Então, ó, a palavra é elefante. Maçã. Então, qual palavra é maior?
elefante. Então, aqui eu já ganhei os pontos aqui, certo? Agora nós vamos no jogo Silabando. Na sílaba simples. Vamos aprender a sílaba simples. Então, clica aqui no coração, Quantas sílabas tem a palavra? que daí nós vamos ver quantas sílabas tem a palavra. Então, algodão. Ou quantas partes tem a palavra? Algodão. 3 partes. Muito bem, você acertou. Garrafão. Outra palavra, ó, garrafão. 3. Muito bem, você acertou. Outra opção é ir aqui nas sílabas complexas, Vamos aprender as sílabas complexas. na blusa azul. Quantas sílabas tem a palavra? Também tem, Grilo. ó, grilo. Então, aqui, ó, grilo. Tem 2, Muito bem, você acertou. certo? Guaxinim. Guaxinim. Ó, guaxinim. 3. Muito bem, você acertou. Então, essa é a opção para jogar no celular. Então, pessoal, vamos agora jogar o duelo de cartas com cartas de verdade, né? Aqui, ó. Então, vocês podem baixar o PDF que tá no blog. Eu também vou mandar esse PDF no grupo do WhatsApp. Então, vocês podem baixar o PDF, imprimir e recortar as cartinhas, certo? E assim, cada jogador tem que ter 10 cartas para começar. Mas nesse exemplo eu só vou colocar 5 cartas para o vídeo não ficar tão longo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco esse bolo aqui no meio. Então, como eu estou sozinha, eu coloquei cada bolo de um lado. Então, vocês imaginem um jogador de cada lado, tá bom? Então, agora eu vou virar a carta. Então, a carta que eu virei do monte aqui é tomate. Então, eu coloco aqui no meio, certo? Então, os jogadores têm que tirar para o ímpar, certo? Para decidir quem começa. Então, mas lembrando que nesse jogo podem ter vários jogadores, até 10 jogadores, tá? Então, se vocês forem jogar com muitos jogadores, é interessante até imprimir 2 vezes as cartas para ter bastante carta para jogar. Então, vamos retomar aqui o jogo. Então, o jogador desse lado vai começar, tá bom? Deixa eu ver. Ó, a palavra que eu tenho aqui, que eu tenho condições de jogar, é essa palavra. É a mesma palavra. Então, nesse caso, empatou. Eu não joguei uma palavra maior. Então, ó, tomate tem 3 partes. Tomate. Então, aqui nesse bolo, eu procurei uma carta maior ou uma carta que empatasse. Então, eu só achei essa carta aqui, ó. Então, agora o outro jogador aqui vai lançar a carta dele. Então, vamos lá. Então, ó, a palavra é tomate, tem 3 partes. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó, também tem 3 partes. Então, vamos comparar aqui as cartas, ó. A carta que tem aqui é morango e ele vai jogar tartaruga. Então, tartaruga é maior que morango, ó. Vamos lá, ó, vamos contar. Morango é a carta que tá aqui na mesa. Tartaruga. Tá vendo que tartaruga tem 4 partes. Então, ele jogou a carta maior, então ele fica com esse monte para ele. Só que esse monte são os pontos. Então, ele vai colocar os pontos dele nesse cantinho aqui, certo? E esse
canto tem que estar bem delimitado para não misturar as cartas. Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Daí continua, certo? Ó, a palavra é cobra. Então, essa palavra tem duas partes. Esse jogador vai continuar o jogo, ó. Então, nossa. Nesse caso, o jogador ele não tem nenhuma carta maior ou que empate aqui. Então, ele tem que comprar aqui. Tá, então ele conseguiu, ó. Tá vendo? Pipa. Cobra. Pipa. Então, ele empatou aqui, certo? Daí, esse jogador vai continuar, certo? Então, ele joga aqui, ó. Bola, pipa. Então, empatou. Empatou. Esse jogador continua. Nossa, ele não tem cartinha. Então, ele compra mais uma, certo? Nossa, então daí ele também não conseguiu. Agora, esse jogador aqui, ó. Ele também não tem a carta. Então, ele compra. Ah, tá. Bola. Maçã. Então, ele consegue comprar, jogar aqui. Então, ele vai o outro jogador. Ih, ele não tem, ó. Ele não tem. Então, o que que acontece? Ele compra, certo? Ah, ele tem, ó. Maçã, bola. Continua aqui, ó. Esse jogador também não tem a cartinha. Então, ele compra mais uma. Ó, ele deu sorte, ó. Joaninha, bola. Qual que é maior? Joaninha. Uma palavra até bem grande, ó. Joaninha. Tem 4 partes. Então, ele joga aqui e rouba, pega mais ponto, coloca aqui. Rouba não, né? Ele pega e ele consegue, tem mais pontos aqui. Então, ó, eu vou virar mais essa carta aqui. E daí dá sequência ao jogo. Então, o jogo ele termina quando o jogador encerra as cartas dele, certo? Aqui o jogo tá quase encerrando. Ou quando o jogo ele trava. Então, assim, por exemplo, esse jogador não tem uma carta maior ou que empate com boneca. Esse jogador também. Daí ele compra uma vez. Esse jogador compra mais uma vez. Quando der 5 rodadas só comprando carta e o jogo trava, o jogo encerrou, certo? Então, 2 possibilidades para encerrar o jogo. Quando tem 5 rodadas comprando carta e o jogo tá travado, encerra o jogo. Ou quando as cartas do jogador acabam. Ou, se tiver muitos jogadores, o jogador sai da roda até ter 2 jogadores e encerrar o jogo dessa maneira, tá certo? Quem ganha é quem tem mais cartas. Então, no final da partida, vamos imaginar aqui que o jogo travou. Então, no final da partida, a gente separa as cartas dos jogadores e conta a pontuação de quem tem bolo. Então, esse jogador aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. E esse jogador não tem nenhum. Então, esse jogador desse lado ganhou o jogo, tá certo? Essas regras também estarão junto com o PDF para vocês se lembrarem. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês aproveitem bem esses jogos aqui.